Se Caijudo fosse lançado hoje, seria cancelado na primeira semana. A internet iria explodir, chamando ele de cultura woke, puro mimimi. Mas o que as empresas não te contam é que quando você era criança, que só ficava pensando em voltar da escola e comprar sua cartinha brilhante, você não percebeu a genialidade do que estava assistindo. Você pensava que era só mais uma cópia barata de Pokémon para te vender brinquedos. Mas escondido no meio de várias coisas genéricas, esse desenho era na verdade uma das críticas mais sombrias já feitas sobre preconceito, autoritarismo e crianças rejeitadas pelos próprios pais. Aqui nesse canal a gente não só assiste o desenho, a gente disseca ele. Hoje eu vou te mostrar que Caijudo é muito mais complexo e muito melhor do que Pokémon. E para você entender o que faz Caijudo ser genial, a gente precisa falar de uma cena específica. Logo no começo, o protagonista Ray faz um contrato com um dragão gigante. Esse dragão ele é brutal, ele é super orgulhoso. Ele é chamado de Tetsuya, um desacorrentado. E simplesmente, ele é um bicho de botar medo em qualquer exército. Mas sabe o que o Ray faz? Ele ignora esse título pomposo e decide chamar o dragão pelo nome mais comum e mais bobo possível, Bob. Sim, o cara pegou um dragão milenar e brutal e chamou ele de Bob. Aqui você vê que esse desenho vai ser diferente. Pare e pense sobre isso. Em quase todo folclore mágico, desde eras mitológicas até contos de fada, quando você dá um nome a um bicho ou a um espírito, você faz isso para escravizar ele, para controlar ele. O nome significa o poder. Tem histórias que falam que a pessoa só começa a existir quando você dá um nome àquela coisa, àquela pessoa. Nome é domínio. Mas o Ray faz o caminho inverso. Chamar um dragão super poderoso de Bob não é para dominar a fera, é para colocar os dois no mesmo nível, no mesmo patamar. Você não é minha arma, eu não sou seu mestre, nós somos parceiros. E isso abre um grande dilema no desenho, controle versus amizade. No mundo de Caijudo, existe uma ordem secreta de humanos chamado Mestres do Duelo, que protege a barreira entre o mundo humano e o mundo desses monstros. E esses mestres tratam os monstros chamados Kaiju como ferramentas, como armas descartáveis. Existem muitas regras, mas tem duas que são muito importantes. A primeira, não crie laços emocionais com eles. A segunda, não toque neles, nada de subir. O Ray faz muito isso. Várias vezes no desenho, os vilões, até mesmo os mocinhos, usam artefatos antigos para fazer lavagem cerebral nesses monstros. Tudo querendo controlar a criatura, forçar eles a lutar. Para eles, controle absoluto é segurança. Mas para o nosso protagonista, o Ray, controle absoluto é só um nome bonito para a escravidão. Ao longo do desenho, ele prova que amizade é muito superior. Os monstros do Ray lutam com muito mais garra, porque eles não estão obedecendo a ordem de um chefe, de um mestre. Eles estão protegendo um amigo. Mas não é só esse afeto que une o Ray e o Bob. O que realmente cimenta a irmandade deles é que ambos são excluídos para o seu mundo. Ambos são rejeitados pela sociedade purista que tem nesse desenho, porque não se encaixam nas caixinhas normais. Eles sofrem a dor de ser mestiço. Na escola, o Ray é um garoto mestiço, metade japonês e metade americano. Ele não se sente totalmente em casa no ambiente escolar cheio de panelinhas. Ele vive no meio termo. E o Bob? O Bob é a versão monstro do Ray. No reino dos Kaiju, as raças não se misturam, mas o Bob ele é um híbrido. Ele é extremamente raro. Metade civilização do fogo e metade civilização da natureza. E adivinha, ele sofre preconceito pesado de todos os lados. O pessoal do fogo acha ele impuro e indigno. E o pessoal da natureza acha ele violento demais. Simplesmente ele é odiado só por existir, só porque ele mistura duas culturas. Isso traz a ele uma dor imensurável. Quando o Ray vira pro Bob e fala, você é o que você é, e isso é a sua maior força. O desenho ensina que não se encaixar não é defeito. Na verdade, isso pode ser sua maior qualidade. Por ser híbrido, o Bob descobre que consegue resistir aos artefatos antigos de controle de mente, porque as armas de escravidão foram feitas para afetar a linhagem pura. Isso é genial porque o desenho mostra que a diferença do Bob é literalmente o que liberta ele dessa ditadura mental, dessa escravização. Mas ao meu ver, nada se compara ao conflito mais adulto desse desenho. Vem com um personagem chamado Mestre Nadio. O Nadio é aquele típico mestre estrategista da civilização da luz, obcecado por regras, precisão, ordem, por manter as coisas exatamente como sempre foram. A tradição da ordem mandava: humanos e monstros devem ficar separados, nunca toque nos monstros, nunca faça amizade com ele.
Mas o Whey quebra todas essas regras. Você pensa que Nadio ia achar isso ótimo, né? Ou até ele poderia pensar nesses novos modos de treinamento. O garoto conseguiu fazer uma coisa que poucos conseguiram. Uma pequena paz entre os monstros, né? A parceria dele com Bob é fenomenal. É errado, amigo. Nadio entra em pânico. Ele é tão fanático pelas regras antigas que a ideia de mudar o sistema o apavora. Lá no final da temporada, Nadio toma uma decisão que te deixa de queixo caído porque me pegou muito desprevenido. Lá ele. Simplesmente ele vira casaca. Ele se alia ao vilão principal, o Shoten, que é literalmente um ditador sociopata com delírios de grandeza. E por quê? Ele solta uma frase que me arrepia só de lembrar. O Nadio fala que prefere viver em um mundo corrompido, governado com mão de ferro por um tirano, do que um mundo onde o mestre faz amizade com o seu monstro, com o seu kaiju. Caramba, pense no peso disso para um desenho infantil. O roteiro tá dizendo que pessoas obcecadas por ordem e tradição muitas vezes vão preferir apoiar um fascista do que aceitar mudança e liberdade. E isso, meus amigos, deu uma profundidade absurda para esse desenho. Eu queria muito fazer um vídeo de 40 minutos, mas eu não sei se vocês vão assistir. Comente se vocês gostam de vídeos de 30 e 40 minutos. E o mundo de Kaijudô não é só um mundo vazio. As 5 civilizações elementais não são só paleta de cores. Elas são sistemas sociopolíticos super detalhados com filosofia e suas próprias falhas. A civilização da água. Muita gente acharia que ela seria uma civilização calma e purista, não. A sociedade é baseada em dados frios, espionagem, algoritmo e zero empatia. A civilização do fogo parece mais uma estrutura militar espartana, honra e guerra, só isso. E você poderia achar que a civilização da natureza fosse hips calminhos e amigos, não. É o ecossistema brutal guiado pela lei da sobrevivência do mais forte. E a mais engraçada, e ironicamente a que eu gosto também, a pior de todas, a civilização da luz. Eles não são anjos bonzinhos, eles vivem uma ditadura disfarçada de paz militarizada. Usam lavagem cerebral para apagar emoções, acham que a individualidade é praga. E tem hierarquias políticas completas, nobreza, realeza, príncipes, princesas. Não ironicamente, a civilização da água também tem. Temos nosso querido Gargarejo, o príncipe das águas. Esse eu passo um pano. Comente se você gosta também do personagem. Eu amei esse kaiju, meu Deus, ele é bom demais. E para controlar tudo isso existem os artefatos antigos, relíquias usadas milênios atrás para quebrar o livre-arbítrio dos deuses monstros e forçar a separação dos mundos. É uma trama política fervendo sob o disfarce de um desenho de duelo. A primeira temporada é brutal. Aqui eu só comento um pouco da primeira temporada, falando um pouco sobre como o desenho é mais do que uma venda de brinquedos, sabe? E cara, o final da primeira temporada tudo explode. O vilão Shoten ativa o inibidor tecnológico que bloqueia o portal entre os mundos. Os heróis perdem a comunicação com os monstros, amizades são cortadas. É traição em cima de traição. Nadio revela sua face ditatorial se juntando ao inimigo. A princesa Sasha tem um coração de luz arrancado do peito. Ela entra em estado catatônico. O desenho não suaviza isso. Vemos o corpo dela sendo enrolado em bandagens como se fosse um funeral. Amigos, essa cena é brutal. Eu não comentei antes, mas o pai do Whey, ele tá desaparecido. Na série aparece um mercenário chamado Saguru, que em toda a primeira temporada, ele ficou tentando destruir os heróis e também traiu eles várias vezes. É revelado que esse cara é o pai do Whey, sim, o pai do Whey ele estava desaparecido, ele teve sua memória apagada. Cara, imagina descobrir que o cara que tentou te matar várias vezes na verdade era seu pai desaparecido. Logo depois disso tem uma batalha final lá, onde o pai do Whey ele consegue ajudar os mocinhos a enfrentar o Shoten, mas logo depois os dois se separam e a gente descobre que na verdade o pai do Whey ainda está vivo. Ele fala pra mãe que o pai tá morto, mas ele ainda continua vivo. Mas ele foi parar na beira da praia e foi arrastado para o fundo do mar. Também tem uma parte da luta que o Rei Dragão ele fala que garoto, eu vou te ajudar pequenino, mas quando essa guerra acabar nós somos inimigos. E sim, o rei da civilização do fogo, ele fala, avise a civilização, todo mundo aqui, a gente vai pra guerra com os humanos. O rei dá um grito e é final de temporada, tela preta. É uma sensação de que foi um fechamento de arco, mas que a segunda temporada vai ser muito melhor. E é aqui que a gente acaba. Aqui agora eu vou falar um pouco sobre por que acabou. Se era tão bom como eu falei, citei temas que eu já gostei, por que morreu? Por que acabou? Simplesmente o jogo de carta fracassou. Kaijudô tentou peitar Pokémon Yu-Gi-Oh! Em um mercado saturado.
As regras não eram ruins, a arte era linda, mas não vendeu. No mundo dos negócios desse e-commerce, como eu falei, se não vende papel, o desenho é cortado. Falando em coisas que o mercado decidiu enterrar antes do tempo, a Nero Jogos existe exatamente por isso. Cartas antigas, artes esquecidas e impressões personalizadas. Eu não sei você, mas eu sempre quis ter a coleção completa física de Chaotic. É uma sensação estranha segurar algo que parece ter ficado preso nos anos 2000. Se você ama Chaotic e sempre quis ter cartas, o link está na descrição. E chegue lá e fale, eu vim por Felizinho, que eles vão mandar mais cartas e a gente vai fazer mais vídeos legais. E obrigado Nero Jogos, esse vídeo existe graças a eles. Se não vende plástico, o desenho é cortado do mesmo jeito. E ele não vendeu os dois. E cara, eu vou analisar pelos desenhos que eu já fiz vídeo aqui, Redakai e Chaotic. Se você comparar com esses dois desenhos, por exemplo, Redakai, os personagens eu achei muito raso, focado em brilho e holograma. E sem história, Redakai a história é meio rasa, como eu falei no meu vídeo. Agora falando sobre Chaotic, ele é excelente, tem uma construção de mundo incrível, o conceito é genial, o escaneamento de cartas que são cartas diferentes, mesmo sendo o mesmo modelo. Mas o problema mesmo é o ritmo da animação, ela é meio inconsistente. Mas depois de uma temporada fica muito melhor. E Kaijudo, ele apostou tudo nesse capital intelectual. Ele já começa bom, com animação boa, histórias boas, monstros bons, personagens bons. Ele discute coisas que os desenhos não discutia, discute sobre amizade, sobre controle, mas mesmo assim perdeu. No dia 21 de agosto de 2014, a Wizard of the Coast cancelou tudo, sem aviso, sem explicação. O jogo de cartas acabou, mas o fracasso na loja não diminuiu a qualidade astronômica da obra. Kaijudo não era só propaganda de meia hora, foi uma história bem profunda e trágica e corajosa sobre quebrar correntes, sobre desafiar a velha guarda, sobre escolher quem você vai ser, apesar de ter uma herança ruim dos seus pais, dos seus familiares, qualquer tipo de herança que não te agrada. É sobre descobrir que a única coisa mais forte que um sistema tirânico é a aliança verdadeira com alguém que sofreu as mesmas dores que você. O desenho ainda existe escondida na internet, cada segundo vale a pena de assistir. Se você curte construção de mundo denso, personagens complexos que apanham da vida e aprendem a se levantar, faz um favor a si mesmo, vai assistir a primeira temporada de Kaijudo e conhecer o Bob. E aí cara, meu interior de CLT chorou lembrando disso. Deixa aquele like maroto aqui embaixo e comente se você lembrava dessa pedrada, lembrava desses temas que era muito complexo para um desenho infantil, ou se para você isso era só mais um delírio coletivo. E se você quer ajudar o canal e quer também ver vídeos exclusivos e gosta de toda essa nostalgia, clique no Seja Membro. A gente está criando uma área exclusiva com vídeos extras sobre jogos desse desenho clássico e também vários vídeos, coisas exclusivas no futuro. Valeu rapaziada, até o próximo vídeo, tchau e fui. Fique com esse vídeo aqui de Chaotic que tá muito bom.